Bom dia. Então vamos lá. Vamos dar início aqui ao compartilhamento de experiências, né? Porque eu sei que grande parte de vocês aí já tem trabalhado com o E-Social, aliás, tem nos ajudado também muito. E a gente está vendo aí a evolução do E-Social. E quando eu falo evolução, às vezes no sentido assim, algumas coisas estão mudando desde o começo nosso aí, que foi lá em janeiro, fevereiro, né? Algumas verdades deixam de ser verdades. E então, às vezes, a gente pode até estar numa saia justa, tanto do seu lado como do meu também. Mas, vamos lá. Eu tenho que partir do princípio que você não sabe nada com relação aqui à operação do nosso sistema para atender os requisitos que a gente precisa enviar para o E-Social, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de ressaltar é que o ambiente nosso para trabalhar, ele tem que estar devidamente configurado. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que ter um componente aqui instalado no nosso computador que vai nos ajudar a fazer essa comunicação entre o nosso sistema e o ambiente do E-Social, né? A nível daquilo que está rodando aí nas nuvens, que é o Web Service. Tá, e para que isso aconteça, o que nós temos que... perdão, gente. Calma lá. Aí vocês não vão acompanhar. Já preparou? Vamos mandar entrar mais, né? Olha, só atrapalha, né? Tá. Esse ambiente que nós falamos é onde nós temos que baixar um componente. Normalmente você não precisa se preocupar com ele. Nós já fizemos um tratamento no sistema. Caso seja necessário mudar a versão do componente, o próprio sistema vai te avisar que tem uma versão nova e você vai ter que baixá-lo. Senão, não precisa se preocupar com isso. Às vezes acontece também, pode ocorrer um erro com a gente, e assim, é só um comentário. Quando você estiver gerando um arquivo, ele pode acusar um erro lá no arquivo TX2, ou que ele não conseguiu gerar um arquivo TX2. Não quer dizer que você não tenha um componente instalado, mas pode ser que ele não foi instalado corretamente. Aí a gente vai ter que perceber, o suporte já está capacitado a te orientar nesse sentido. Aí sim você vai ter que de novo baixar o componente. Mas isso é uma exceção, não é uma regra, tá? Então tá, como é que a gente faz? Onde a gente vai aqui acessando o sistema para a gente poder baixar esse componente para que o sistema tenha condições de começar a trabalhar, além do que você também pode fazer isso através do site. Lá na abazinha, no link do nosso programa, quando você vai naquela parte onde você baixa a atualização, junto ali nós também temos a opçãozinha para você baixar o componente do E-Social. Mas, se não, o que nós podemos fazer? Parâmetros, aqui embaixo, ó, a opçãozinha, o menu E-Social. Nessa tela, se for a primeira vez que você estiver entrando, ele vai tentar localizar o componente e não achando, ele vai dar um erro com a numeração bem grande lá. Você vai dar uns 2 ou 3 cliques no seu OK e ele para nessa tela. Aqui nessa tela, opções, baixar componente. Apaga a luz, apaga a luz, por favor. Toda? Vai ter que ser, né? Opções, baixar componente. Eu clicando aqui, eu já vou clicar. Ele vai te dar a mensagem, será carregado o navegador padrão para iniciar o processo de download. Após a conclusão, é necessário fechar o aplicativo e executar o programa baixado. Enquanto não concluir, você pode trabalhar normalmente com o sistema. Então, eu vou dar um OK aqui. Ele vai abrir o navegador padrão que você tem na sua máquina. Pode ser o Internet Explorer, o Google Chrome, o FileZilla, o Firefox, seja o que for. Ele abre, está tentando abrir aqui já, e vai começar a fazer o download, certo? É como se você estivesse, de fato, trabalhando nesse sentido aí, navegando na web. Enquanto ele faz isso, concluiu, aí sim nós vamos executar. Aqui ele está baixando o arquivo, tá? No meu caso aqui, o sistema já está, claro, devidamente configurado, ok? Mas aguardando terminar esse download, concluiu que seja, nós vamos executá-lo, como qualquer outro sistema que você faz, que você baixa,
e você manda instalar, avança e aguarda ele registrar os componentes e concluir. É tão somente isso. Só que isso é a primeira etapa. O E-Social, ele trabalha, nós trabalhamos com a estrutura dos arquivos no formato XML, certo? É algo similar ao que já acontece com a nota fiscal eletrônica, com o cupom eletrônico, né? Então, devem ser seguidos alguns requisitos que quem coordena o projeto estabelece. Então, às vezes, a equipe do E-Social faz alguma mudança, né? E nessas mudanças, vem as regrinhas que devem ser validadas ou devem ser seguidas para atender aquilo que eles esperam no momento da recepção do arquivo. O que acontece? Quando tem essa mudança, o sistema precisa também atender essas mudanças. Aí é quando a gente, às vezes, vai pedir para que você atualize o seu componente. Quando a gente baixa esse arquivo no nosso sistema, eu vou cancelar aqui, tá? Deixa eu só... Quando a gente trabalha, então... cadê? TecnoSpeed, E-Social, arquivos. Aí eu tenho aqui esquemas e templates. Nessa estrutura é que estão os esquemas que o sistema tem que seguir para que ele atenda os requisitos do E-Social. Eu tenho que decorar, eu tenho que saber disso aqui? Não, estou te mostrando para você só entender a importância de quando a gente pede para a gente estar baixando a atualização. Então, é uma coisa que o próprio sistema já vai buscar quando for necessário. A documentação vigente é a 2.402, e a gente já está com ela aqui, devidamente instalada, né? E quando a gente configura o programa, eu tenho que chegar ou mostrar para ele até onde está essa pasta arquivos, que é quando você instala o componente. Bom, vamos voltar aqui. Então, pensando que você baixou o componente, você executou e ele já foi devidamente instalado. Aqui nós vamos configurar. Então, vamos entender essa parte inicial para configurar o sistema. Vamos voltar aqui novamente. Então, vem parâmetros, E-Social, né? Lembrando que eu vim aqui em opções e baixei o componente. Tá bom. Primeira coisa, ambiente. Nós temos dois ambientes para trabalharmos. Seria o ambiente de produção e o ambiente de homologação. Ou, em alguns casos, a gente vai ouvir a expressão produção restrita, certo? A produção é o caso que eu acho que a maioria aqui já está produzindo, né? Aquele sufoco todo que nós passamos aí até o dia 30, 31 de agosto, né? Todo mundo produzindo, até que eles viessem e falassem que, não, fica calmo, está tudo tranquilo, vamos jogar para um mês à frente, né? Só que quando você está em produção, aí você já não vai testar mais. Uma vez produção, sempre produção. Então, o que acontece? Como assim produção? A partir do momento que você define que o ambiente de trabalho para esta empresa, isso aqui eu estou falando por empresa ou por empregador, você que está no escritório tem lá 20 empresas, né? 20 clientes. O primeiro você definiu como ambiente de produção e está transmitindo, beleza. Os outros você pode trabalhar em homologação. E vice-versa, tá? Então, tudo que a gente está falando é por empresa, ok? Não é o seu escritório que está no ambiente de produção. É a configuração dessa empresa que vai estar no ambiente de produção. Então, quando você define que é produção, aquilo que nós entregarmos, ou seja, que a gente transmitir e que for aceito, ele tem valor jurídico, ou seja, a informação é oficial, é uma prestação de contas sua, em caráter oficial, ou seja, a informação que ali está tem valor jurídico e eles podem fazer o que for necessário com essa informação, perfeito? Inclusive até no sentido, às vezes, se for o caso, de estar aí nos notificando de alguma situação. Quando você está no ambiente de homologação ou produção restrita, aí você está testando, ou seja, você pode fazer e desfazer e o que você está mandando não tem valor jurídico, perfeito? Pode mandar quantas vezes for necessário. Na minha base aqui eu estou em homologação, claro, e eu até já tive o cuidado aqui de limpar a base agora há pouco, fiz todas as transmissões e transmiti um empregado
e também um autônomo, né? E tudo foi aceito em ambiente de homologação. Pode fazer isso também no ambiente de produção? Sim. Só que mais uma observação, e eu sei que alguns de vocês já passaram por isso. Se você está em produção, transmitiu todos os eventos da primeira fase. Beleza. Terminei, eu já estou com o meu cadastro de empregados prontinho. Eu já posso entregar em caráter de produção, em ambiente de produção, os eventos da segunda fase? Não, ele não vai aceitar, né? É norma deles, não é nossa. Ele espera que você só comece a entregar a partir da data de início da obrigatoriedade. No caso atual, nesse momento atual, imagina-se que essa data comece no dia 10 de outubro. A data de início da obrigatoriedade para os eventos da segunda fase, certo? Se você tenta entregar antes, ele vai rejeitar e está explicando para você que você está fazendo isso aí antes do início da obrigatoriedade. Agora, se eu estou testando, ou seja, se eu estou em ambiente de homologação, aí você pode mandar tudo a qualquer momento, ok? Então, essa definição do ambiente que nós vamos trabalhar, ela é importante. Então, você tem que escolher se é a primeira vez, se é produção ou homologação, e a minha sugestão, para quem está começando, claro, homologação, tá? A etapa de implantação. A empresa que você está trabalhando, o empregador aí, ele é da primeira etapa, que é aquela que iniciou-se em janeiro, que seria para empresas com faturamento acima de 78 milhões de reais. Observem que tudo que vocês veem sobre o E-Social, ele fala de faturamento. Faturamento. A empresa é do lucro real, a minha é lucro presumido, a outra é do simples. Não tem nada que fala sobre isso. Fala de faturamento, tá? Até na semana passada, uma usuária ligou, estava preocupada porque ela era funcionária do escritório. De repente até ela está aqui. E aí ela comentou que o patrão lá falou que tinha uma empresa que tinha que fazer a entrega em produção, porque a empresa, não sei se é porque era do lucro real, e ele ouviu alguém falando que tinha que entregar. Aí eu perguntei, qual o faturamento dessa empresa? Ela falou, algo em torno de 5 mil reais por mês. Falei, então não tem essa obrigação, né? Na verdade, de repente você está lá para janeiro, dependendo aí se for o caso. Então, tudo que a gente ouve do E-Social é sobre faturamento. Quando eles mexem em alguma coisa, tem uma resolução, observem, faturamento acima de 78 milhões, abaixo de 78, acima de 4 milhões e 800 mil, né? Fala do porte da empresa, se é pequeno porte, se é médio porte, essas coisas. Então, essa questão de lucro real, presumido, ser simples, na verdade, não é o que delimita aqui para nós nessa questão das fases, que é o que vale agora nesse momento de implantação, que é o que está acontecendo. Ok? Então, no nosso caso aqui, a minha empresa ela está nessa segunda etapa, que começou em julho. E nós teremos as empresas que estarão enquadradas na terceira etapa, que seria em janeiro de 2019, que na prática seriam quem? Os órgãos públicos. Sim, seu Francisco, pois não. Período embaixo tem que estar junto também? Período, não precisa. O senhor fala a competência do nosso programa, né? Não necessariamente. A única coisa que eu peço é que ela esteja em 2018. Porque se você estiver lá em 2017, o programa não vai conseguir identificar devidamente a questão das admissões ou demissões, né? Pode ser agosto, então? Pode, agosto, julho. Estando em 2018, qualquer período. Tá? Pode ser pequenininho, pode ser em agosto, né? Pode. Bom, então nessa telinha aqui eu trago o nome da empresa, o CNPJ, né? O ambiente, que eu vou definir como homologação. Na data que você entrar e definir isso aqui, eu registro essa data aqui. Eu só registro para saber quando é que de fato você começou. E aqui nessa tela, aqui e em outro local, eu peço para que você me informe a inscrição de quem você vai buscar o certificado digital para fazer a assinatura dos arquivos na estrutura do XML, tá? Então aqui está o CNPJ da minha empresa, perfeito? Eu vou informar esse CNPJ, tá?
Porque é com base nele que o programa vai procurar aqui, ó, o certificado digital. Ah, eu não tenho o certificado da empresa. Eu tenho o certificado do sócio, do proprietário da empresa. Ele pode assinar? A pessoa que tiver registrado na Receita Federal como sendo responsável pela empresa, ele também pode assinar. Ontem mesmo orientei um usuário que não tinha um certificado, mas tinha o certificado da empresa, mas tinha o certificado do sócio. Mudamos para o CPF dele aqui, o sistema identificou o certificado e ele fez a transmissão normalmente. E o terceiro caso é quando você tem a procuração para poder fazer a transmissão. Lembram disso? Aí você registra junto à Receita Federal. Aí quando eu falo você, pode ser você pessoa física ou pessoa jurídica, CPF ou CNPJ, tá? Qualquer um de vocês pode ter essa prerrogativa. Então você tem que ter a procuração junto à Receita. Há casos em que você vai transmitir e o sistema vai te avisar que você não tem o perfil de procurador para isso. Então tem que verificar quando é que você fez essa procuração, se foi o caso, em que data que ocorreu, para saber se no registro dessa procuração já estava especificado lá a questão do E-Social, né? Em linhas gerais, a maioria tem tido sucesso. Mas caso ele diga que não, então aí você teria que refazer a sua procuração para que você tenha essa permissão, ok? Cleime, quem pode passar a procuração? Quem pode passar? Ele pode otorgar a procuração. É a pessoa jurídica ou a física jurídica? Que é a pessoa jurídica. Olha bem, a minha pergunta. Quem é que pode passar a procuração? É somente a pessoa jurídica que passa a procuração para o contador ou a pessoa física que está responsável lá na Receita Federal também pode passar? Qual deles pode? Bom, mas eu sinceramente, eu não me vejo capaz de falar isso aí. Questão de procuração, acho que vocês aqui, alguém vai poder falar com mais propriedade do que eu. Para passar a procuração, né? Então, eu vou passar para o... Aqui, Everaldo, a colega aqui, ó, Cida, vem aqui na frente, por favor. Ela vai compartilhar aqui já uma experiência com a gente. Aqui, a segunda aí. A pergunta é a seguinte, muita gente está procurando. Quem é que pode passar a procuração? Nosso colega está habilitada para falar isso. Então fica em pé e fala para o pessoal. Fica em pé, colega. Ela quer fazer uma pergunta. Ela quer fazer uma pergunta. Então que pergunte, até para complementar, se então, for completa. o caso. Pode perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiz a transmissão com procuração em 2 momentos. E foi aprovado. Aí depois que eu fiz a atualização do sistema, ontem estava dando rejeitado, falando que eu já não tinha mais essa procuração. Tem alguma coisa a ver? Uma estabilidade não é social ou é no próprio programa? Com certeza, é algum detalhe lá no E-Social, no momento que foi buscar para saber quem é que estava autorizado, se aquela assinatura era válida ou não. Então, essa rejeição ou esse retorno, ele vem de lá, tá? Com relação ao sistema, eu vou dizer que não. Por que não? Porque se assim eu fosse, eu acho que... Porque quando nós erramos aqui, a coisa é instantânea, né? Vai dar problema para todo mundo. Então, com certeza, é uma instabilidade do E-Social. Até o que eu comecei falando aqui, né? Algumas coisas que hoje é verdade, amanhã, de repente, deixa de ser. E eu até vou comentar algumas coisas aqui para vocês. Então, no caso, eu não preciso fazer novamente, né? Porque eu tinha transmitido de manhã e foi aceito. Aí, depois que eu atualizei à tarde, já não estava conseguindo. Eu diria que foi uma infeliz coincidência, o fato de você atualizar e, na sequência, ter rejeitado, falando na questão da procuração, tá? De repente, hoje, se você for fazer, ele vai passar, tá? Não, eu posso garantir que não tem a ver com o sistema nessa questão especificamente. A nossa dúvida é o seguinte, obrigada. Quem poderá responder? Está aqui na frente. Fala, colega. Depois a colega verifica se a procuração dela não venceu. Pode ter acontecido isso. É porque ela fez no mesmo dia, né? Quem pode passar a procuração? Quando o sócio da empresa te passa uma procuração, ele autoriza você a trabalhar no ambiente do CPF dele. E o sistema não comunica o CNPJ dele com o CPF dele através de procuração. Então, quem tem que passar a procuração é a pessoa jurídica, não a pessoa física. Uhum. Ok. Ótimo. Ô, Walter. Bom,
quando a gente entra no ECAC e entra com o certificado do sócio, lá pergunta se, como ele é responsável por uma empresa, pessoa jurídica. Você clica lá, aquele certificado, acredito, me parece que ele se torna pessoa jurídica. Ali você trabalha. Mas através do certificado do sócio, não seu. Não, exatamente, do sócio. Aí, do sócio, ele vai buscar a pessoa jurídica. Ali você vai fazer tudo como pessoa jurídica. Sim, mas quando você tem uma procuração, você está autorizado a trabalhar no ambiente do sócio. Quando você tem uma procuração, você está autorizado a trabalhar no ambiente do CPF do sócio. E esse poder não estende para a empresa dele. Só se você tiver acessado através do certificado dele. Aí sim, porque ele é responsável pela empresa. Agora, quando o CPF, através do CPF te outorga uma procuração, ele está te autorizando a trabalhar no ambiente do CPF. Para você trabalhar no ambiente da empresa dele, ou das empresas dele, cada empresa tem que passar a procuração específica. Ok. Passa lá para trás, depois lá para você, lá atrás do ciclo, lá, responde, colega. A pergunta é o seguinte: quem poderá passar a procuração? A pessoa jurídica, sócio jurídica ou a pessoa física também? Essa é a pergunta. Essa procuração ela é feita no próprio ambiente da Receita Federal, como já faz atualmente. Você entra, cadastra a empresa e indica o sócio que é responsável por assinar embaixo e reconhecer a firma, só isso. Mais uma. Fala, colega. Se o sócio tem um certificado no CPF dele, independente da empresa, para outras finalidades de outro emprego dele, ele consegue fazer a procuração, sim, para a empresa dele. O contador quer pegar a procuração. Quem está habilitado, com o que você falou, habilitado não é? Tem condição de passar essa procuração? Somente a pessoa jurídica ou o sócio da empresa também? Não, eu estou te falando que o sócio, pessoa física, no certificado dele, não tem nada a ver com a empresa, ele consegue passar essa procuração para o contador. Eu fiz, eu tenho esse caso. Ele tinha um certificado para o emprego dele, outro caso, não tinha nada a ver com a empresa dele. Com esse certificado dele, no ambiente da Receita, eu passei uma procuração para mim. Alguém pode mais esclarecer para nós aí? Fala aí. Porque eu quero ficar bem claro que as perguntas que vêm a respeito disso é brincadeira, viu? Eu fui até a Receita Federal para passar uma procuração, aí me deram o formulário e eu preenchi com a pessoa física, inclusive já havia até baixado a empresa. Quando eu cheguei lá estava errado, mandaram eu preencher pessoa jurídica. Aí eu marquei todos os itens e coloquei ela por 1 ano. Bem, 4, 5 pessoas já falaram a respeito, certo? Olha, eu vou falar, eu não fiz na prática, mas pela... Vamos supor, não é a teologia não, é pela lógica, certo? A pessoa jurídica, não pode existir uma pessoa física, no caso é social, só a não ser que ele seja pessoa física mesmo, que tem, sem existir um certificado de pessoa jurídica. Pode? Não, né? Então, a pessoa jurídica, na minha concepção, pela lógica, é que pode passar a procuração para o contador, certo? Essa é a minha opinião. Agora, se algum de vocês dar divergência aqui, nós vamos procurar esclarecer, porque fica definido que somente a pessoa jurídica pode passar a procuração para o contador, para ele representar no E-Social. Bom, assim? Alguém que é contra, certo? Depois conversa mais, ou então se manifesta agora. Não manifestou, está decidido. Somente a pessoa jurídica que pode passar a procuração para o contador, pessoa física, ou então para o escritório. Bom, vamos lá. Então, eu vou definir aqui o CNPJ ou CPF da pessoa física ou jurídica que tem o certificado instalado no meu computador, certo? Esse já tem que estar devidamente instalado. Como é que a gente sabe se ele está instalado ou não? Você vai acessar a parte dos certificados que você já tem aqui e vai verificar. Inclusive vendo aquela questão, se o certificado está vencido, remova ele da sua lista de
certificados para evitar problemas futuros, tá? Então aqui está o meu certificado, com vencimento em 5 de julho de 2019. Aqui em opções, internet. Olha aqui, ó, eu já estou abrindo a propriedade de internet do seu Windows, aqui em conteúdo, certificados. Tá vendo aqui? Aqui está a relação de certificados. Então, às vezes, e é bom você olhar, observar essa questão do vencimento. Por exemplo, aqui, Max Distribuidora, 6/7/2000 e venceu. Isso aqui não serve para mais nada, tá? Então, remova. Outra coisa, caso você esteja com o certificado vencido, ele vai trazer isso aqui na cor vermelha para chamar a sua atenção, tá bom? Tá, tipo de lotação tributária. Isso aqui já é uma informação pertinente à empresa que eu estou trabalhando. A lotação tributária é uma das tabelas, essa informação da lotação tributária é uma das tabelas que o E-Social disponibilizou para que a gente buscasse essa informação na qualificação do empregador. Então, a lotação tributária, às vezes a gente fica pensando, quando eu peguei o manual a primeira vez e li a palavra lotação, eu já pensei, é onde o empregado estará lotado, né? Mas, na verdade, não. Aqui ele quer saber o quê? Se é uma obra, se é pessoa física tomadora de serviço, se é um CNPJ em geral, que normalmente é essa opção 1, né? Pessoa jurídica tomadora de serviço, pessoa jurídica tomadora de serviço prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa. Então, você vai ter que definir essa lotação tributária conforme se é um empregador doméstico, se é atividade econômica de obra própria, de construção civil da pessoa física, e aí vai. Ou seja, você vai ter que procurar ler isso aqui e ver onde se enquadra essa classificação, que é a lotação tributária, para o empregador em questão. Ok? Aqui eu defino a pasta, eu só estou mostrando a pasta onde eu vou guardar os arquivos textos, que é o TX2, no momento que a gente está gerando os arquivos. E aqui sim, pasta arquivos, com esquema e templates, que eu mostrei para você agora há pouco, né, para validação local. Aqui é onde a gente vai trabalhar ou definir em que local foi instalado o componente do E-Social. Lembram disso? Então, quando você instala o componente, que foi aquilo que a gente começou fazendo, essa informação ainda não está aqui, ó. Então, às vezes você instalou, entrou nessa telinha e ele vai falar que o componente ainda não foi devidamente instalado ou configurado. Então, eu vou clicar nesse arquivinho, vou lá no meu Drive C, arquivos de programas ou Program Files, dependendo da versão do seu Windows, ele vai trazer isso em inglês. Ou, às vezes, ela está em inglês e ele traduz para o português. É quando você vai ver que a sua pasta arquivos de programas, ela não é uma das primeiras em ordem alfabética, ela está lá embaixo. Mas por que está embaixo? Porque está com P de Program File, só que o Windows ele faz uma tradução e está lá embaixo o nosso arquivos de programas. Tá? Aqui dentro eu tenho a pasta TecnoSpeed. Observa que o meu botão OK não está habilitado. E-Social, né? Estou aqui. Vou clicar na pasta arquivos. Achei a pasta. Aí ele habilitou o OK, eu vou confirmar, ele retorna com esse endereço e pronto. Está configurado o meu ambiente para eu iniciar o meu trabalho. Perfeito? Ah, eu defini aqui o CNPJ, mas eu ainda não tenho o certificado instalado. Tudo bem, mas pelo menos você já deixa devidamente registrado para quando você instalar o seu certificado, o sistema já vai buscar isso automaticamente. Tá? Então, parâmetros E-Social. Aqui está a minha configuração inicial. Tudo bem? Para a gente entrar na tela... Só serve para certificado A1 ou A3 também? Qualquer um deles. A1, A3, né? O Smart Card também, tá? O importante é que o sistema consiga identificá-lo, porque ele vai estar devidamente registrado lá naquela parte das propriedades da internet. Qualquer um deles. Bom... Eu posso entrar no ambiente do E-Social em intercâmbio. Aqui está o E-Social, tá? Eu posso entrar aqui, transações do E-Social, ou aqui embaixo também E-Social. Qualquer um deles eu vou entrar na minha tela de transações. Eu já cliquei, espero que ele está... Na verdade aqui ele já está instanciando
tudo aquilo que é necessário para ver se está ok, para atender aquilo que a gente tem que trabalhar. Pronto, abriu. Bom, como eu disse para você agora há pouco, eu fiz todos os testes aqui para a primeira e para a segunda fase em poucos minutos, tá? Isso antes das 8 horas. Com certeza, da agora para frente, o tempo de resposta será outro. Beleza? Bom, aqui, se eu vier em configuração, cai naquela telinha que você já conhece, tá? Dentro da tela de transações. Essa qualificação é aquela opçãozinha para a gente gerar um arquivo magnético para transmitir para a Receita Federal, para que ela faça uma validação desses cadastros iniciais. E ela vai nos dar um retorno. Só que é o seguinte, para nós que estamos trabalhando aqui, e para você que pode fazer sim a homologação, pensando com relação às pessoas, sejam elas com vínculo ou sem vínculo, você já pode transmitir todos eles, o S2200 e o 2300, e já aguardar o retorno o quanto antes. E quando você transmite através dos eventos aqui do sistema, nós já mandamos tudo. O que é tudo? Aí eu estou definindo sexo, escolaridade, o endereço, que é de fundamental importância, né? O CPF com o PIS, data de nascimento, o nome da pessoa, né? Porque às vezes vai dar problema com o nome da pessoa também, nome de casado, solteiro, né? Às vezes esquece de atualizar a informação lá na Receita. Então, quando você transmite por aqui, eu entendo que aí sim você de fato está fazendo essa qualificação. Por isso que é importante, em ambiente de homologação, a gente mandar o cadastro das pessoas, seja ela o S2200 ou 2300, para que o E-Social valide e nos retorne isso o quanto antes. Tá? Nós temos aqui alguns links para nos ajudar a identificar o FAP, o RAT e também o FPAS. Isso aqui são links que o seu Dorossi passou para nós. Então, ele já vai abrir o navegador e vai entrar em páginas específicas para isso. E aqui eu tenho listagens para você ver rubricas, cargos e vínculos relacionando o número dos recibos, o número de recibo que foi entregue um determinado evento. Bom, pegando um gancho isso aqui, eu quero abrir um parênteses. Na semana passada, mais ou menos no início da semana passada, que nós já temos 2 grupos no WhatsApp do E-Social com relação ao nosso programa. E aí uma colega estava em dúvida lá como é que ela fazia para soltar, para emitir os recibos, estava fazendo, não estava dando certo. Bom, eu só acompanhei a discussão e outros lá já sugeriram, explicaram como é que ela deveria proceder. Mas o que nós temos aqui são coisas específicas para rubrica, para cargos e para vínculos. E foi o que eu fiz aqui já há algum tempo. Então, o que eu percebi na hora que eu estava vendo lá, lendo a discussão, que a gente poderia fazer algo um pouquinho mais fácil, né? Então, como eu já transmiti, eu vou começar do fim, para depois eu voltar aqui, que nós vamos limpar a barra, certo? Então, assim, tudo que nós transmitimos e é autorizado, o E-Social nos dá um número de recibo, é tão somente um número. Não espere sair um relatório todo cheio de bordas e tudo mais, não. Porque, na verdade, o E-Social, ele trabalha com eventos. O que são eventos? São acontecimentos. E o que acontecer, a gente tem que estar transmitindo e vai ter que guardar o número desse recibo. É tão somente o número para nos dar uma garantia daquilo que foi feito, quando foi feito. Através dele, a gente consegue acessar o envio, o registro daquele evento. Bem, então o que eu fiz aqui? Isso aqui eu fiz agora, nesse final de semana. Comecei na sexta-feira, finalizei no domingo. E segunda-feira, que foi ontem, eu liberei. Perdão. Então, o que acontece? Como é que a coisa funciona? Imaginemos que eu vou transmitir, que eu já transmiti, claro, eu já fiz isso, os dados ou as informações pertinentes ao empregador, tá? Que seria quem? Eu vou consultar S1000, 1005 e 1020. Estão eles aqui, ó, do lado. Perfeito? O meu primeiro aqui teve uma rejeição, mas eu quero ver agora. Aí eu queria que você prestasse muita atenção, porque às vezes a gente esquece. É simples. O que tem de novo é o que está aqui embaixo, ó. Listar autorizados. Ok? Ele não está habilitado.
Se é para listar autorizados, eu vou escolher aqui que eu quero ver os autorizados. Pronto. Se está autorizado é porque tem número de recibo. Agora sim ele habilitou para mim o botão. Eu vou pedir para listar, tá bom? Está aqui o cabeçalho. Listou alguma coisa? Não, não listou. Tá. Vou marcar este aqui. Aí listou o que eu marquei. Porque às vezes você quer o número do recibo de um único evento ou de um conjunto de eventos, tá? Se eu marcar e desmarcar aqui, ó, aí são os 3 marcados. Se eu pedir para listar, lá estão os 3. Onde que está o pulo do gato aqui para esse relatório nosso? Aqui eu estou falando qual é o evento, que é o S1000, 1005 e o 1000 que nós já sabemos. Se você não sabe, fica tranquilo que logo, logo você vai memorizar quem são eles. Mas esses aqui são os eventos cadastrais do empregador. Está aqui o número do lote, está o número do recibo, né, a operação de inclusão e quando foi feito. No dia 18, às 7 horas e 32 minutos. Estão vendo aqui? Está tudo registrado. Ah, tá bom. Mas e se eu quiser ver aqui o relatório dos recibos das rubricas? Posso querer ver? O que eu vou fazer? As rubricas. Agora eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz? Ah, tá marcado aqui. Ah, tá. Ah, eu acho que eu não mandei as rubricas no meu teste. Tudo bem. Vamos pegar os cargos. Aqui, os cargos. Ok? Quero ver tão somente os autorizados. Habilitou o botão OK. Não tem ninguém selecionado. Então, se eu pedir para listar, ele vai listar alguém? Não. Se você esquecer, não tem problema. Não apareceu nada, é porque você se esqueceu. Então, você vem, eu posso selecionar um ou outro, né, se eu quiser, ou eu venho marcar, desmarcar e mando listar. Pronto. Olha aqui, ó. Detalhe. Evento S1030, que são os cargos. Tudo aqui para baixo é o 1030. Aí eu não estou repetindo ele aqui, até para não ficar sobrecarregado, certo? Se tiver algo diferente, eu relaciono ele, mas aqui tudo é 1030. Todos eles. Então você pode pedir em um determinado intervalo, de um dia que você fez o seu serviço, tudo que eu fiz hoje, eu quero gerar um relatório e quero guardar. Posso? É só vir aqui e fazer isso. Ah, eu quero puxar desde quando eu comecei até agora. Posso? Pode também. Sim, Verônica. Cleber, eu posso, me perdoe, certo? Porque eu sou meio... Eu não entendi, eu pergunto mesmo. Não tem vergonha não, viu? Para me guardar, eu só posso copiar, colar lá no Word. Pode o quê? Eu quero guardar. Copiar. Não, aqui você vai gerar um... Esse aqui é um relatório. Aqui relatório. Você não tem um copiar, não. Aí você gera isso aqui em PDF, por exemplo. Né? Joga para uma impressora PDF, você vai imprimir. Aqui não tem o copiar, não. Aqui você não tem essa opção, não. Tá? Você vai gerar esse relatório no formato PDF, armazena onde você quiser, manda para as nuvens, né? Ou você vai imprimir isso aqui, aí fica a critério. É um relatório, tá? Ok? Não. Eu não posso fazer mais fácil, porque a maioria da gente fala assim, eu quero copiar, colar, certo? A cabeça o relatório aqui não te dá essa opção. Não dá essa opção? Não, não dá. E aí, mas eu perguntaria, poderia dar? Não. Pode, a gente pode criar. Só estou mostrando uma coisa que eu criei nesse final de semana aí, então, até. Tá bom. Mas é algo. É sugestão, tá? Sugestão, tá? Mas vocês entenderam aqui a funcionalidade? Então você pode ter o recibo com o lote de qualquer evento, de qualquer período, ok? Aquela opção que ficou lá em cima para nós, de listagens, ela está valendo? Tá. E assim, mas você vai me perguntar, o S1030 é cargos. Como é que eu sei quem é quem? Lembra que o que está na coluna detalhe, ele é pertinente àquilo que eu estou trabalhando. Se eu estou com o 1030 que é cargo, o detalhe 2371 é o número do... Entenderam? Então, já está tudo aqui. Se você falar dos empregados, da mesma forma. Quando eu falo lá o S1000, 1005 e 1020, ele vai mostrar o número da empresa. No nosso caso aqui é a empresa 3. Então, é tranquilo. Então, ficou muito prático para nós termos essas informações daquilo que foi feito. Tá? Bom, vamos começar a trabalhar. Sim. Volta lá, por favor. É porque eu... Alexandre, dá para eu...
A distância é muito grande? Por favor, quando vocês quiserem falar, ergue a mão para me levar o microfone, porque senão ninguém vai ouvir as perguntas. Eu consigo, dentro do site do E-Social, pegar o número desse recibo aí e verificar ele? Sim, em ambiente de produção, você pode entrar lá no E-Social e tudo que foi carregado, tudo que está lá disponível, ele mostra para você o número do recibo. Tá? Na verdade, isso aqui é mais para a gente confrontar o que está aqui na nossa base com o que está no ambiente do E-Social. E foi boa essa pergunta. Quando você está em ambiente de homologação, ou produção restrita, ou teste, você não tem essa prerrogativa de entrar lá no portal do E-Social e acessar a empresa para ver aquilo que você fez. Mas quando você está produzindo, se você mandou em produção, você já pode entrar e lá você vai ter acesso a tudo aquilo que foi transmitido. Tá? E lá, claro, vai ter o número do recibo. E a ideia é que a gente possa confrontar o número que está aqui com o que está lá dentro do ambiente do E-Social, que tem que bater. Isso. Tá bom? Não, beleza. Bom, eu fiz meus testes, só que agora eu quero começar a trabalhar de novo. O que nós podemos e devemos fazer? Partindo do princípio que eu testei, está tudo 100%, eu decido o que eu vou começar a fazer em ambiente de produção. Perfeito? Só fazendo de conta. Eu sofri um pouquinho e depois você me deu a dica. Quando a gente exclui o S1000, ele já exclui e ele já gera um arquivo. Só que aquele arquivo que gerou, ele não vale para a gente, que nós temos que gerá-lo novamente. Não é isso? Quando a gente exclui, como é que é? Quando a gente exclui o S1000, no que exclui, ele já vem gerando um arquivinho. Tem um arquivo, é o primeiro registro que a gente deixa lá. Só que eu tenho que mandar gerar de novo aquele registro, que senão não funciona, não é isso? Não, nós vamos limpar, a gente vai fazer isso aqui agora. E depois que limpar, nós vamos começar a transmitir tudo novamente. Isso. Essa que é a ideia. Certo, é que eu não sabia que você ia limpar. E aí, assim, essa questão de limpar já é uma prerrogativa que o próprio E-Social pensou e passou para nós, tá? Como é que a coisa funciona? Lembra que no último dia 29 de agosto, para quem estava em ambiente de homologação, o E-Social nos avisou uns 3, 4 dias antes, nesse dia o E-Social estará em manutenção. Quando vocês ouvirem isso, é para o ambiente de homologação. Se você está produzindo, ele não vai apagar nada do que é de produção. Não sei que seja em caráter excepcional aí, que aconteceu algum problema. Então, quando ele fala que vai entrar em manutenção, quer dizer que ele vai limpar a base dele lá. Aí nós temos tudo gravado aqui, tá? Então, se você der continuidade no seu trabalho, o que vai acontecer quando você mandar um empregado para o E-Social testando? Quando a informação chegar lá no ambiente dele, ele vai perceber que o empregador não está mais lá, não tem nada na verdade. Então não tem onde colocar a informação do empregado. Então ele vai rejeitar falando que falta o cadastro inicial do empregador. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos limpar o que tem aqui e começar a transmitir novamente. Tem que ser assim, não tem como ser diferente, tá? Mas vai dar trabalho. A questão é a seguinte, gente. O ambiente de homologação, pense que é um presente que o E-Social está nos dando para a gente testar. De vez em quando ele vai ter que limpar, organizar a casa para você começar de novo, se for o caso. Então a gente acha que a gente não pode achar ruim essa questão de, às vezes, você está testando, limpou a base, você tem que de novo começar com esses cadastros iniciais, né? Porque aqui é para a gente treinar mesmo, ok? Bom, partindo do princípio que eu já tenha todo um conjunto de informações que eu testei, mas eu quero começar de novo, sim. Se eu estou dentro do ambiente de homologação, o 2, eu terminei. Se eu voltar lá e colocar o ambiente produção, salva tudo? Não. O processo de transmissão é assim, é montagem mesmo, tá? O que está perguntando é, testei, está tudo pronto. Se eu mudar, só vir aqui no ambiente e falar, agora eu estou em produção, as informações que eu testei se tornam oficiais? Essa é a pergunta, não é? Não, não se tornam. O que você fez em teste, imaginem duas portas, a porta da homologação e a porta da produção.
Enquanto você fala que é homologação, que é teste, ele joga tudo para cá. E o que está aqui é passível de ser descartado a qualquer momento. Não tem valor jurídico. Agora, quando você fala que é produção, aí tem uma equipe preparada para receber e dar um tratamento diferenciado para essas informações, que são aquelas que têm valor jurídico. E nesse caso, essa transmissão tem data, hora, o número do lote, a ID do evento, o número do protocolo, o número do recibo, tudo isso aí é guardado em caráter diferenciado, porque você está no ambiente de produção. Então, aquilo que você testou não vai se tornar produção ou oficial só com essa mudança, tá? Nós temos que começar tudo novamente. Tudo bem? Isso é determinação do E-Social. Claro. Ele determinar. Não é minha, não. Tá bom. Com certeza não é minha. Qualquer programa que o pessoal for, a regra é essa. Tem que fazer. Esse é o princípio. Tá bom? Bom, então nós vamos limpar, certo? Eu acredito que a dúvida do colega aqui foi com relação à configuração e não com relação à transmissão. Aí eu pergunto agora, da minha maneira, as configurações que foram salvas no ambiente de homologação servirão para as configurações do ambiente de produção? Ou eu teria que reconfigurar tudo de novo? Não, precisa não. Só mudar a configuração uma vez feita aqui, ó. Se eu vier falar que eu vou mexer em produção, pronto, é só isso que tem que mudar. O restante não precisa mudar nada. A única ressalva é que nós vamos limpar. Porque a questão é a seguinte, se eu estou... Bom, vamos primeiro limpar aqui, depois eu volto, a gente vai fazer um comentário, mas lá na frente. Como é que eu limpo a minha base de dados? Quando eu falo minha, aqui está no meu sistema e aquilo que eu mandei pro E-Social. É muito simples. Eu já mandei 1000, 1005, 1010, mandei tudo isso aqui, mais vínculos e quem não tem vínculo, perfeito? Eu já transmiti tudo isso. Tá bom. Como é que eu vou fazer esta exclusão? Eu vou dizer que eu quero excluir e basta eu marcar o S1000. Já existe um comando interno que foi passado para nós, que somos desenvolvedores, para mandar esse comando lá para o E-Social, ele recebe e ele já sabe que ele tem que limpar tudo. Você não tem que sair excluindo um por um, não. Basta isso. Excluir S1000 e envie. Olha lá, com a operação de excluir, tendo o evento S1000 selecionado, todos os registros da base do E-Social serão excluídos. Prosseguir com a operação? Sim. Aí eu te peço uma senha para te chamar a atenção, que você já conhece, é dia mais 1, mês mais 2. 19, 11, confirmo. A exclusão dos registros da base do E-Social em ambiente de homologação será realizada. Confirma a operação clicando no botão OK. Faça a escolha agora. Detalhe, você só pode excluir em ambiente de homologação. A produção aqui, essa facilidade, ela já não existe, tá? É somente ambiente de homologação. Aí eu vou dar o OK. Pronto, pode falar. É o seguinte, eu estava na fase de homologação, eu passei para a produção, não apaguei, não excluí, mandei no modo produção e deu autorizado. Então, quer dizer que foi aceito. Sim, não foi. É o que eu falei que eu vou falar mais à frente, vou explicar essa questão. Que nós temos essa situação. Mudou de homologação para produção, mas não fez essa limpeza. Aí essa limpeza ela é importante para nós, na nossa base de dados. Lembra que eu falei? Homologação é uma porta, produção é outra. Quando você fala que agora eu vou produzir, tudo que você gerar, ele vai para aquela porta. O restante continua aqui, mas aí já está descartado, não precisa se preocupar. Qual que é o problema que nós podemos enfrentar? Dentro da nossa base, ela não fez a limpeza, fez? Então, todos os eventos que ela mandou em homologação estão aqui e está dando sequência com os eventos em produção. Aí misturou. Eu criei uma ferramenta para a gente ir lá e apagar esses eventos que foram transmitidos em homologação. Mas aí quem vai fazer essa limpeza somos nós aqui, vocês não. Aí vocês têm que ligar para a gente acessar e fazer a limpeza. É porque muitos de vocês vão confundir e vão apagar mais coisas do que o que deveria. Então fica na nossa responsabilidade, tá? Bom, nós demos o comando, não demos? Vamos ver se deu certo? Eu vou dizer que eu quero fazer uma consulta. Já está aqui o S1000. O evento que eu enviei, ele limpou tudo. Se vocês observarem agora, ó, está começando do número 1. Eu transmiti o S1000 no dia 18, às 8h54. No detalhe 3, que é o número da minha empresa, e ele gerou um lote. Vou clicar em consultar retorno.
Apesar do evento falar rejeitado, tá? Esse é o único caso que ele rejeita, que quer dizer que deu certo. O que ele está falando aqui embaixo? Eu vou ler para vocês, que eu acho que não está muito claro, mas o empregador, aí ele coloca o raiz do CNPJ, foi removido com sucesso da base de dados da produção restrita, que é a homologação, do E-Social. Quer dizer que nós já limpamos. Perfeito? Limpou, tá? Vamos começar de novo, então. Era justamente essa pergunta que eu tinha feito para você. É, né? Ou seja, já removeu. E eu deixo registrado aqui, eu deixo essa informação aqui, ó, para eu saber que você fez essa limpeza. Que eu poderia deixar tudo limpinho, né? Mas aí, às vezes alguém vai excluir, você chega para trabalhar e fala, apagaram tudo que eu tinha aqui e o sistema que perdeu as informações. Então eu deixo esse registro novamente, ele é o 1, vamos dizer assim, a abertura dos meus eventos transmitidos. Para eu saber que você fez essa limpeza, ok? Só repeta novamente, porque esse é um falso negativo, né? É o único caso. Se ele falar que é rejeitado, procure ler a mensagem. Sempre na descrição, ele fala o porquê da rejeição. Só que aqui ele está deixando bem claro que ele removeu da base do E-Social. Aqui já deu certinho, tá bom? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar de novo as nossas transmissões. Aqui no nosso ambiente de transação, eu tenho aqui primeira fase, segunda fase, terceira fase. E quando eu entrar em produção, isto aí vai ficar sempre aparecendo, esse foi excluído? Se você não fez a limpeza, vai. Esse aqui eu deixo, para saber exatamente quando foi feita essa limpeza. Então, eternamente vai ficar isso aí? Eternamente. Agora, quantas vezes você vai ver isso aqui? Diria que só hoje, porque à medida que a coisa foi evoluindo, a gente vai filtrando pelos dias, né? Então, até para ser sabido quando é que de fato você está começando. Tá? Bom, olhando para cá agora. Aqui eu tenho o S1000, tenho esse livrinho, eu vou dar um clique nele. Ele está mostrando para você as informações que o programa vai buscar para montar o arquivo e fazer a transmissão. CNPJ, razão, natureza jurídica, classificação tributária, a desoneração da folha, o indicativo de ponto eletrônico, o nome, o CPF e o telefone do contato. Perfeito? Falando no telefone do contato, ontem, alguns devem ter visto aí lá no grupo, uma colega, já quase 10 da noite, começou a testar. Aí lá no nome do contato, no número do telefone do contato, estava o celular. Tudo bem, pode ser o celular? Pode. Só que ela esqueceu de colocar o 62. Tem que ter o 62. Tem que ter. Senão ele vai rejeitar. Tá? Aí o programa avisou, mostrou até o formato, mas ela não entendeu a mensagem, né? Aí alguém comentou, mas eu falei com ela no privado, acessei lá, coloquei o 62, transmitiu e foi autorizado. Tá bom? Então, são essas informações que o programa vai buscar para fazer a transmissão do S1000. Perfeito? O que eu fiz? Cliquei no livrinho. Se eu vier aqui no 1005 e clicar no livrinho, o que vai no S1005? Que são os dados do estabelecimento. O KNAI preponderante deste estabelecimento, a alíquota do RAT, do FAP e o registro de ponto. O que vai no 1020? O tipo da lotação que nós vimos lá atrás, o código do FPAS e o código de terceiros. São essas informações pertinentes ao meu empregador. Ok? Tá. Se eu vier com o mouse nessas opções e clicar com o botão direito, por que seria o direito? Porque quando eu clico com o meu botão esquerdo aqui é para mim selecionar, tá vendo? Então, o que eu bolei? Botão direito do mouse, ele pergunta se você quer entrar no cadastro desse registro. Sim. Aí, como eu estou no cadastro da empresa, ou do empregador, né, pessoal, já estou acessando as informações aqui na própria tela de transação. A ideia é facilitar para você. Você pode fechar essa tela todinha e ir lá fora e olhar os cadastros? Da mesma forma, não tem problema. Tá bom? Por favor. Vai no último aí. Nesse mesmo. Nessa tela mesmo. No último lá, pessoa jurídica. Sim, estou aqui. Tá bom. Clica lá para nós e vai lá em cima. Tá, não. Vamos primeiro passar aqui pelas informações para chegar lá no final. Pode ser? Porque senão a gente passa o carro à frente aqui. Da mesma forma, se eu clicar em rubricas, eu vou entrar direto no cadastro das... Perfeito? Não eventos, hein? Lembra? Isso aqui não é mais evento. Tá bom? E se eu falar evento, vocês me corrijam, tá?
Cadastro de rúbricas ou rubricas. A lotação tributária, sim, de novo naquela mesma tela, porque a gente procurou condensar todas as informações possíveis do meu empregador aqui. Observa que aqui, de novo, eu peço, eu te dou a permissão, te dou condições de você definir o quê? O CNPJ ou CPF de quem tem a procuração. Tá? Então, tem lá na configuração e tem aqui no cadastro da empresa. E assim, vou fazer um comentário. Eu transmiti o S1000, 1005, 1020 com o CNPJ aqui do empregador. Tá? Tá bom. Aí mudei de computador e lá no outro eu não tenho o certificado instalado, mas eu tenho a procuração, eu posso dar continuidade no meu trabalho usando a minha procuração? Não tem nada que impeça, tá? Por quê? Nós pegamos os arquivos, as informações, colocamos no formato texto, fazemos ele virar um XML e a gente faz a assinatura com o certificado. E a gente transmite. O E-Social recebe essa informação e ele verifica que, para saber se aquele que assinou tem validade junto à Receita. Não interessa se é o CNPJ da empresa, se é o do sócio que tem a autorização, ou se é você, que é o contador, que tem a procuração. Então, eu posso ter 2, 3 transmissões com assinaturas diferentes. O que interessa é que essa assinatura seja válida para a Receita. Então, somente isso. Ok? Então, eu procurei até destacar em verde aqui, ó, FPAS, o FAP, o RAT, o indicativo da desoneração da folha, o código de terceiros, né? O KNAI a gente não tinha nessa tela, porque quando você manda lá o 1005, normalmente ele vai acusar uma falha, falando que o RAT que você está utilizando não é compatível com o KNAI, né? A gente tem que correr atrás dessa informação. O tipo de sistema de controle de ponto precisa ser sabido. Quem é o responsável por essas informações? Aí o responsável pega aquele que assina pela empresa, aquele que, dentro do nosso programa, a gente pede um responsável para cada módulo. Lembram disso? É nesse cadastro responsável que eu vou buscar as informações, que é o nome, o CPF e o telefone. Perfeito? Então, somente isso que eu pego. Mas é esse responsável aqui. E aqui também eu já trago a lotação tributária, que eu perguntei para você aqui atrás. Está vendo que eu tenho a lotação aqui? Então, a lotação e o CNPJ do certificado já estão aqui. E, da mesma forma, eu mostro aqui, te permito mudar aqui também. E a informação nova, que é o que o Everaldo pediu para a gente falar, é a classificação tributária, que ela entrou depois. Não é que ela foi criada depois. Isso aqui foi uma falha nossa. A gente disponibilizou essa informação em um segundo momento. Ah, tá. E quando nós mandamos, ele foi com o 99, com pessoa jurídica em geral. Mas a minha empresa não é pessoa jurídica em geral. Qual que é a classificação? Então, você vai redefini-la, se for o caso. Aí o Everaldo vai falar alguma coisa aqui agora. E depois nós vamos transmitir novamente. Para quem já transmitiu o S1000, que nós vamos fazer agora, eu posso retransmiti-lo falando que eu estou alterando, escolho o S1000 e envio. Então, somente isso. Tá? Mas vamos voltar aqui no estabelecimento. Classificação tributária. Sim, Everaldo, pode falar. Volta lá, volta. Aí, põe o primeiro lá. Aí muita gente tá confundindo. Porque está escrito o seguinte lá em cima, o primeiro, tributação pelo Sistema Nacional com tributação previdenciária substituída. Isso. Pergunto, alguém pode me responder? Nós já ouvimos isso. Hã? Nós já ouvimos isso. Você já viu, né? E não, Everaldo, não vamos abrir para debate, não, porque senão a gente acaba confundindo. Tá, é melhor falar o que é, falar e pronto. Logo, né? Seguinte, muita gente não sabe o que é. Ah, mas substituído de quê? É que ela foi substituída, certo, do normal para o Sistema Nacional, aquele CPP. Só isso, certo? Aí a segunda, quando acontecer que ela tem um anexo 4, essa primeira não tem anexo 4, hein? Primeira, não tem anexo 4. Segunda, quando tem anexo 4, somente a empresa que tiver anexo 4. E terceira, quando ela tiver anexo 4 e qualquer uma outra atividade. Então, é a terceira. A primeira
é substituída, a segunda substituída, não substituída, não, só não substituída, e a última não substituída, certo? Isso. Então, a primeira só normal, só que é aquela que não tem o anexo 4, a segunda somente aquela que tem o anexo 4, e a terceira tem o anexo 4 e outra, certo? Só isso. Ok, vamos continuar aqui, senão a gente não vai fechar. Oi. Se eu já enviei sem essa informação de uma produção, eu tenho que reenviar. Não, você já enviou e já foi com essa informação, só que ela foi com 99 pessoas jurídicas em geral. Se for diferente, você vai vir aqui, digamos que seja aqui a empresa do Simples lá, igual eu deu aqui o exemplo, digamos que seja aqui essa aqui, certo? Fez a mudança, registrou, você vai vir aqui pedir para fazer o quê? Eu quero fazer uma alteração de quem? Do S1000 e envio. Só isso. Não, mas no meu caso, em produção, eu já produzi. Da mesma forma, a alteração vale, a regra só que no meu está em branco. Nem apareceu 99. Não, o que eu quero dizer, essa informação, quando a gente criou o campo, é para você escolher. Só que quando nós mandamos, você nem tinha essa opção. Isso. O que o programa mandou? 99. Eu estou afirmando. Ele mandou 99. 99, tá? Isso é interno ao programa lá. Aí okay. você pode... Se você sabe que é 99, não há necessidade de você refazê-lo. Se é sabido que é diferente, então isso tanto faz se é homologação, se é que você quer retificar a informação, ou em produção, a regrinha é a mesma. Fala que você está alterando, escolhe o S1000 e transmita. Só isso. Certinho, tá? Obrigado. Só para é que se você errou nessa primeira informação, ela vai acusar, mais na frente ela vai acusar alguma coisa de você, porque a primeira foi errada, certo? Entendeu? Você tem que modificar de qualquer jeito. Ela vai acusar na frente, não é, Cleber? Na frente ela vai acusar alguma coisa que está errada. Aí quando ele for cruzar alguma informação, pode ser que dê aquilo que a gente não está esperando. E outra coisa, só rapidão, cuidado, certo, que aquele o FAP e o RAT, eles já estão pegando, aplicando já o danador social. Uma pessoa chegou aqui, desde 2013, foi autuada porque ao invés de usar 2, usou 1. Autuou toda a empresa dela desde 2013, hein? Bom, vamos transmitir o nosso primeiro S1000? Eu fiz a transmissão da informação do empregador direto do ambiente do... Fiz a transmissão dos dados do empregador direto do ambiente social. Entrei na página então o senhor cadastrou? Cadastrei. Manualmente? E saiu o número do recibo. A pergunta é a seguinte, para usar, para mim, eu posso lá e pegar o número dentro do ambiente social, digitar o recibo, ele cai e volta? Não. Aí aqui eu não tenho a gente não tem essa prerrogativa, não. Porque aqui eu tenho que saber o que foi enviado, que informações que foram enviadas. O senhor está fazendo um trabalho manual lá dentro do ambiente. Né? Teve um usuário, inclusive pegando esse gancho, ele me procurou, ele já tinha feito a transmissão, já em produção. E ele mexe lá, ele era o encarregado da folha de pagamento, então somente isso. E aí um outro escritório que faz a contabilidade. Aí a pessoa que é responsável pela contabilidade, também zelosa pela informação da empresa lá e tudo, num outro sistema que eu não sei qual é, ela transmitiu também o E-Social. Aí carregou lá as rúbricas, né, as rubricas. Aí tinha as rubricas que foi transmitido por um contador e outras rubricas por outro contador. Né? A numeração era diferente, claro, ele aceitou de boa. Não coincidiu a numeração. Aí, como ele estava em ambiente de produção, ele entrou, aí ele começou a ver coisa que não tinha transmitido, né? Aí foi quando ele entrou em contato com o outro escritório, falou, não, nós transmitimos. Ele falou, não, mas eu sou responsável pela folha. Até aí tudo bem. O que ele fez? Ele, em ambiente de produção, lá no portal do E-Social, como o senhor fez, ele entrou e foi excluir as rubricas, né? Ok. Só que além de excluir as rubricas que o outro escritório mandou, ele excluiu as dele também. E aqui no sistema... eu tenho tudo que foi feito, não tenho? Tenho. Só que ele manualmente foi lá e excluiu. Aí não tem como o sistema aqui controlar o que está acontecendo no ambiente do E-Social. Então, quando o senhor faz esse controle manual, aí o senhor está fazendo por lá, porque o senhor vai fazer lá para o sistema depois fazer um cadastro aqui. Aí eu não tenho número de lote, eu não tenho, sabe?
Então, nesse caso, a gente não tem nada previsto para depois a gente fazer um inverso, né? Realmente não temos isso, não temos. Então eu tenho que cadastrar de novo dentro do nosso programa. Eu não sei se o senhor vai ter que cadastrar. Teoricamente, o senhor deveria transmitir para ter o controle a partir do nosso sistema, porque aqui eu controlo o que está acontecendo. A gente tenta... Porque se eu fizer isso, se eu fizer o cadastro agora dentro do nosso programa, do jeito que nós estamos estudando aqui, vai haver 2 recibos, né? Na verdade, se eu for tentar transmitir o S1000, ele não vai aceitar, porque ele já está cadastrado lá. Ele já vai rejeitar. Pois é, e por isso que eu pergunto. Teoricamente, eu de lá e jogar aí dentro. Apagar tudo lá e começar a fazer aqui. Tá? Então tem que apagar. Essa é a ideia. Porque quando você faz pelo portal do E-Social, aí você já faz em produção, e aí o seu controle é lá. Deixa de estar aqui no sistema. Porque fica complicado o aplicativo saber o que você fez lá e contemplar aqui, tá? Esse é que é o problema. Entendi. Então, se você opta por fazer manualmente, aí você vai fazer o serviço 2 vezes. Pensa que você já está com a folha fechada aqui. Aí você não está transmitindo nada por aqui. Você fez um controle seu lá dentro, né? Então, quando você for fazer sua folha, você tem que fechar ela aqui, entrar no E-Social e fazer lá também. Aí seriam 2 serviços, tá? Bom, nós vamos transmitir, que até agora a gente não transmitiu. Então, como é que eu começo a trabalhar? A minha base já está limpa, eu estou na opção de incluir, marquei o S1000. O S1000... Ô Cleide. Oi. A menina está querendo fazer uma pergunta sobre o que você está falando. O que eu estava falando? Não, na verdade eu quero fazer uma pergunta sobre o que o Everaldo falou, sobre o RAT. Minha dúvida ele falou que está chegando multas, né? No caso das empresas do Simples, tem alguma coisa a ver? Não. Do tá. Porque as outras a gente tem um certo cuidado, mas do Simples não, né? E agora, no E-Social, você tem que informar o RAT. Aí eu não sei se vai ter algum problema em relação a isso. Inclusive o seguinte, aí eu fiquei até com receio, porque todo ano o FAP ele pode mudar. Depende do que? Acidente de trabalho. Se a empresa tem muito acidente de trabalho, o FAP ele vai mudar, certo? Então todo ano tem que entrar lá e verificar qual seria as alíquotas, certo? Então nós vamos aqui agora, nós vamos fazer a transmissão. A gente tem que começar, porque eu não sei como é que está o tempo de resposta, de retorno, né? Então, como é que eu começo a trabalhar? Eu fiz a minha exclusão, teve sucesso, e eu quero começar a incluir. Então, eu vou dizer aqui na operação que eu quero incluir. O mês que eu estou aqui, eu estou em agosto, certo? Poderia estar em janeiro, não tem problema. Desde que eu esteja em 2018, qualquer período. Então, escolhi o S1000. Eu posso escolher o 1005, 1020 e mandar transmitir tudo agora? Pode, você pode. Qual que é o problema? Quando nós transmitimos, são vários eventos, são vários arquivos que vão chegar lá na plataforma do E-Social. E aí ele tem vários, vamos dizer assim, vários processadores que vão buscar informações para validar, saber se aquilo que você está mandando para cada evento está ok, para ele autorizar e gravar na base. Tá, quando eu mando o S1000, 1005, 1020, 1010... ele pode gastar um pouquinho mais de tempo para validar o meu S1000, que é os dados do empregador, porque ele vai fazer uma busca mais ampla. Enquanto ele está processando isso, o 1005 também ele pode querer validar. Aí, de repente, fala, o 1005 está certo. Aí ele vai rejeitar por quê? Porque ele depende da informação do 1000. Né? Aí você manda um cargo, mas aí o 1000 ainda não entrou. Ou seja, o S1000... é a porta de abertura, é o ambiente que vai ser criado para você. Se o S1000 não foi ainda autorizado, não tem como ninguém entrar. Em outras palavras, nós não tivemos que criar um ambiente, todo um esquema para estar aqui hoje. Já foi divulgado lá, 10 dias atrás, né? Ok, só um momento. Que ia ter uma turma aqui hoje. Então, imagine que vocês sejam aí os meus eventos, S1000, 1005, né? As rubricas, os cargos, vários. Mas enquanto essa sala não estiver aberta e devidamente preparada, ninguém entra. Vocês podem estar todos aqui na porta. Enquanto falar assim, está liberado, a sala está pronta, está devidamente configurada, não adianta. Vocês vão chegar aqui e vão ser rejeitados. A gente fala, não foi liberado ainda. Mais ou menos é isso que vai acontecer aqui. Você tem que enviar o S1000 e aguardar ele ser
autorizado. Quando autorizar, quer dizer que o ambiente está preparado. Aí pode começar a chegar gente, entendeu? E quando a gente manda tudo de uma vez só, né? Aí de repente a sala ainda não foi preparada e você já está aqui prontinho, aguardando, né? Então, não vai deixar você entrar e aí começa a vir as rejeições, tá? Então, por isso, primeiro, marque o S1000, então somente ele, tá? E na opção de incluir, a gente vai enviar. Aqui está mostrando um arquivo que eu estou gerando, é um arquivinho texto. Esse arquivo é o que vai ser convertido para um XML, que vai ser assinado através do seu certificado e que vai ser transmitido. Tudo isso aconteceu aqui agora. Bom, posso consultar para ver se já deu certo? Posso. Pode ser também que a gente não tenha o processamento feito. Outra coisa, aqui ó, do lado esquerdo, esse Vzinho, teve um usuário que me ligou e falou, olha, já transmiti tudo. Isso em ambiente, na produção lá, naquela última semana nossa. Foi tudo rápido, tá? Mas o que que ela fez? Ela selecionou tudo e mandou transmitir. Esse Vzinho aqui é para dizer que o sistema conseguiu transmitir. Então, somente isso. Aí ficou tudo verde do lado esquerdo. Ela falou, o meu já está feito, já está tudo certinho. Mas ela só transmitiu. Ela não analisou os retornos. E nesse caso, claro, ela teve muita rejeição. Por quê? Porque ela mandou todos de uma vez só. E alguns que ele tentou processar aqui antecipadamente, antes da autorização do S1000, eles foram rejeitados porque não tinha informação do empregador ainda na base do E-Social. Então, do lado esquerdo aqui, ó, quando você seleciona e manda enviar, é só para dizer se ele conseguiu enviar ou não, se tinha informação para ir ou não, entendeu? É só nesse sentido, tá? Então, esse Vzinho é porque a gente conseguiu enviar, só. Vamos saber se deu certo? Para saber, eu vou ter que fazer uma consulta, marco consulta, e eu vou definir aqui a linha. Quando eu clico, ele pega o número do lote que eu fiz o envio, e eu vou pedir para consultar. Aí. Felizmente foi rápido, graças a Deus. Foi o quê? Autorizado. Às vezes ele vai retornar, vai falando que não deu certo. Aí ele vai vir a crítica. Eu acho que aqui, ó, a gente vai passar por alguns erros aqui, com certeza. Bom, feito isso, o que eu posso fazer aqui agora? Eu ainda quero, pensando nos dados do meu empregador, o S1000, que tem a ver com o estabelecimento e a lotação tributária, certo? Posso mandar os dois de uma vez só? Pode. Na verdade, aqui agora, gente, se eu quiser, eu posso selecionar todos e mandar todos de uma vez só. Por quê? O que me interessa é o S1000 fazer a abertura, tá? Se já foi criado, aí é tranquilo. Mas vamos mandar o 1005 e o 1020. Oi. Aí você pergunta, por que posso mandar de uma vez? Porque todos esses, os 5, 10, 20, dependem do primeiro. E os outros são independentes? São independentes. Tá? Pense que o 1000 é o auditório. Enquanto não for liberado o auditório, ninguém pode adentrar. Pensa só nisso. Tá? Então, vou mandar só esses dois. Tem que incluir, selecionei e eu envio. Ele está processando, enviou, está processando, enviou. Do lado direito vão ficar os eventos que foram enviados. Perfeito? Preste atenção num detalhe. Hoje é dia 18. Aqui no programa nós filtramos ou damos a prerrogativa de mostrar o que está acontecendo no dia, ou seja, do dia 18 ao dia 18. Tá? Pode acontecer de você transmitir hoje, o processamento está muito demorado e aí você não vai ter o retorno hoje. Você volta amanhã, acessa na consulta, volta a data aqui para o dia 18, que ele vai estar no dia 19, para ele poder puxar aquilo que você transmitiu. A colega queria falar e eu acabei me esquecendo, perdão. Não, tudo bem. Digamos que eu entrei lá no ambiente do E-Social, não pelo nosso programa. Certo. E fiz o cadastro do S1000 por lá. Perfeito. Não vai gerar aquele controle que vocês têm, mas tudo bem, foi aceito, cadastrou, ok. Aí eu posso, a partir daí, utilizar o nosso programa para enviar ou ele vai dar algum erro? Não, porque não vai dar erro, S1000 não. Pode mandar o 1005, então, pode dar sequência dali isso também. Isso pode para a segunda fase também. Cadastrei e já posso passar para a segunda fase. Pode, não há nada que te impeça. Qual que seria o problema que a gente pode enfrentar? É tipo assim, aqui no sistema você tem um tipo de informação
e manualmente lá dentro você divergente, né? Divergia e algumas coisas às vezes a gente vai ter dificuldade, entendeu? Entendi. Mas que pode sim, tá? Ok. Então o que ela, só reforçando aqui, ela fez o S1000 lá no ambiente, beleza? E agora aqui eu posso começar do 1005? Pode, porque ela já vai transmitir e quando chega lá o auditório já está reservado para aquele empregador, perfeito? Isso pode, não tem problema nenhum. Tá? O que pode acontecer realmente é essa questão aí de, às vezes, alguma informação divergir. Tudo bem? Bom, vamos ver se foi aceito. Eu estou no ambiente de consulta, operação de consulta. Vou clicar na linha. Ó, ainda está em processamento. Aqui já começa, né? Autorizou um, o outro ainda está... Ainda está processando aqui quem? O 1020, que é a nossa lotação tributária, tá? Autorizou. Perfeito? Está até rápido aqui, né? Claro isso aqui para vocês, até aqui? De boa? Ok? Agora, pode rejeitar? Pode. Aí é a hora que ele vai falar, olha, o KNAI preponderante, a alíquota RAT não está compatível, né? Às vezes ele vai te falar lá que... O que ele pode falar para nós aqui? Ele pode dar erro na estrutura do XML também. Deixa eu abrir um parênteses aqui, nessa nossa conversa. KNAI tipo do controle de ponto. Isso aqui eu acho que até foi a Ana Maria que nos ajudou, né, Ana? Aqui, ó. Esse controle de ponto que nós utilizamos aqui, ele já é aplicado para RAIS, né? Principalmente para RAIS. Bem, e para RAIS nós temos esse código 00, somente para a empresa sem vínculo, que seria a RAIS. Aí você tem isso aí, esse 0. No nosso programa, eu não pedi para você fazer a configuração do ambiente do ponto eletrônico para atender o código do E-Social. Por quê? Eu percebi aqui que você... Para nós lá, internamente, tá? Não adotou o sistema porque em nenhum mês do ano base possuía mais de 10 trabalhadores. Se você não possui mais de 10, inclusive 0. É o que ele pede. Só que para o E-Social, ao invés de eu mandar o código 1, eu tenho que mandar o código 0. Perfeito? É sempre um a menos. Então, eu não criei opção para você ir lá e fazer um de para. Eu já tratei internamente isso aqui. Aí você deixou no 0. Certo? Eu pego o 0, menos 1, ficou com menos 1. Essa informação vai para o arquivo que eu gero um XML para transmitir. Aí nessa hora o E-Social vai dar um erro e ele não consegue transmitir. Tá? Então às vezes vai ter falha na estrutura falando do XML. E se a gente parar para ver, é tranquilo. Eu sei que tem muita coisa lá que está em inglês, você não entende nada. Mas você começa a olhar, algumas palavrinhas vão destacar os nossos olhos. Aí você vai ver lá um PTO reg, né, seria o ponto de registro, de repente EST-CIV, que é o estado civil, né? Então assim, ele fala lá no caso quando é o problema no endereço, ele fala de Brasil, ele fala COD Munique, que é o código do município. Vocês estão entendendo? Não é que você tem que saber isso não, mas quando fala que é problema no XML, normalmente eu peço para acessar e lendo lá já dá para a gente saber o que está faltando. E com base nesses tipos de falha de estrutura, a gente começa a implementar algumas críticas internas aqui no sistema. Perfeito? Bom, foi autorizado o 1005 e o 1020. Nesse contexto, escolhi os 3. Se eu vier aqui, quero ver os autorizados e já quero... Está aqui. Posso imprimir, gerar um arquivo PDF, seja lá o que for, ok? Faz o que for necessário com essa informação. Então está o S1000, o 1005 e o 1020, foi a minha inclusão no dia 18, o número do lote e o recibo. Tá bom. Vamos mandar agora quem? Nossas rubricas, certo? O evento S1010. Bom, para mim trabalhar com S1010, aqui, por exemplo, o que nós precisamos fazer? O E-Social precisa saber
que a rubrica que você está trabalhando aqui, que é o salário base, por exemplo, que está devidamente configurada como salário, isso aqui é importante para nós do sistema, se é base ou não para o INSS, para o imposto de renda, né? Quem será essa rubrica dentro do ambiente do E-Social? Aí você vai configurar aqui embaixo, ó, tá até em verdinho. Nós já pegamos a tabelinha do E-Social com as rubricas, né? Relacionamos aqui para você localizar aquela que corresponde à realidade da sua rubrica e você configurá-la. Então, somente isso. Porque se você não definir quem é ela dentro do ambiente do E-Social, se eu transmitir essa rubrica sem esse código aqui, ela vai rejeitar. Ela não aceita. De posse desse conhecimento que eles vão rejeitar, o que nós fizemos dentro do programa? Quando você manda transmitir, ou você deseja transmitir as rubricas aqui, eu só vou transmitir aquelas que você configurou. Até porque nós já estamos em funcionamento há 18 anos. Então você tem uma gama de rubricas ali trabalhadas, né? Mas nem todas você utiliza mais, né? Coisa que você usou há 10 anos atrás não usa mais. Só que você preserva isso aí, por quê? Porque se você precisar voltar numa folha de 10 anos atrás, a rubrica está lá para a gente poder ver o que foi feito e como foi feito. Então, digamos que eu tenho um cadastro aqui com 500 rubricas, mas hoje eu trabalho só com 200. Então, eu vou configurar essas que eu sei que eu vou trabalhar da agora para frente. Você não vai apagar o que você não usa mais. Preste atenção, porque teve um usuário que fez isso. Ele fez um pente fino, viu que lá, né, assim, num conjunto lá de 200, ele enxugou, ficou com 50, ótimo. Só que, aí depois ele precisou voltar numa folha, sei lá, em 2016, se não me engano, aí começou, mas por quê? Aquelas que ele viu que ele não vai usar mais no ambiente do E-Social, ele excluiu, né? Então, não exclua, porque aquilo que você tem, em alguma empresa, você fez uso para algum movimento de empregado, certo? Então, o que nós transmitimos? Aquelas rubricas que você fizer ou fez a configuração para dentro do ambiente do E-Social. Sim. No caso, se eu transmitir lá uma série de... uma suposição, 50 rubricas, e aí entrou o empregador de uma dessas empresas que eu trabalho, resolveu mudar o sistema de pagamento dele, e ele vai pagar algo que não está nessas rubricas que eu já transmiti. Certo. Aí, qual que é o procedimento? Você vai criar retransmitir as rubricas? O que nós vamos fazer quando você estiver fazendo na folha? Aí ainda não está, isso não está aqui palpável para vocês. Mas fiz toda a transmissão, já está tudo devidamente configurado. Amanhã eu preciso criar uma nova rubrica. Tá bom. É bom a gente falar aqui que tudo que eu estou fazendo aqui, transmitindo, é para um empregador. Aqui, pensando em você como escritório, você tem lá 20 empresas. Quando eu transmito aqui as minhas rubricas que eu fiz a configuração, configure não pensando na empresa. Faça a configuração pensando na sua realidade como escritório, tá bom? Porque o nosso cadastro de rubricas, ele é único. Ou seja, uma vez que você fez, já está pronto para qualquer empresa. Essa é a nossa vantagem, né? E se nós erramos também, é a nossa desvantagem, que vai errado para todas elas, né? Tudo bem, então eu tenho 50 rubricas, configurei e transmiti. Amanhã surge uma situação nova para um empregador, ou entra um cliente novo, e eu preciso criar uma outra rubrica. Beleza. Cria a rubrica, faça a configuração, e nós vamos ter que transmitir essa que ainda não foi transmitida para aquele empregador. Ah, mas eu tenho 50 clientes, eu tenho que transmitir essa nova rubrica para os 50? Se você quiser, pode. O que nós vamos ter que fazer enquanto sistema? Quando você estiver trabalhando, fechando a folha, vamos dizer que você criou para o cliente A, configurou, transmitiu, fechou a folha, beleza. Quando eu estiver no cliente B, e se por acaso eu ver a necessidade de usar aquela rubrica nova ainda não foi transmitida para o segundo empregador. O programa vai ter que perceber e falar, olha, você está usando uma rubrica que ainda não está no E-Social. Perfeito? Aí, sinceramente, eu não sei se eu vou impedir você de colocar essa rubrica no movimento do empregado, ou se eu não deixo você fechar a folha, mas alguma coisa a gente vai fazer, tá? Vamos ver o que é melhor em termos de funcionalidade. Mas aí, aquela rubrica que ainda não foi jogada na base do E-Social, nós vamos ter que notificá-lo da necessidade.
Não, na verdade é a inclusão, né? É uma rubrica nova. O Cleibe. Nesse caso é incluir, tá? Ainda é inclusão e não alteração. Sim, Cleibe, o seguinte, eu criei, fiz o registro de um funcionário lá, intermitente. Aí eu criei salário intermitente, férias, 13º, tudo intermitente. Aí, eu não consegui localizar dentro do E-Social para me codificar esse salário intermitente. Seria esse mesmo aí? Ainda não entendi. Você criou várias rubricas pensando no intermitente. Criei as rubricas lá com intermitente. Salário intermitente, configurou e transmitiu. Não, eu não transmitindo. Eu fiz a configuração para mim fazer a folha de pagamento. Tá. Agora eu preciso codificar elas dentro do E-Social. E eu não localizei lá, por exemplo, salário intermitente. Não. Aí eu codificaria dentro desse salário aí? É o salário.